Hello, 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 mais um Atibaia Pode Mais no ar. Temporada 2026 chegando. Muita novidade para esse ano. O Atibaia Pode Mais virou uma revista eletrônica. Agora a gente tem o Atibaia Pode Mais em Jesus. Nós vamos falar muito de Deus porque todas as famílias precisam de Deus. Atibaia Pode Mais negócios, Atibaia Pode Mais histórias de superação, Atibaia Pode Mais educação, você que é da área da educação, Atibaia Pode Mais saúde, tantos profissionais da área da saúde procurando a gente, Atibaia Pode Mais turismo e Atibaia Pode Mais tecnologia. Se prepara, já dá o seu like, se inscreve no canal, @Atibaia Pode Mais, que essa temporada vai ser brilhante. Estamos preparando tudo com muito amor, muito carinho, muita dedicação, e é uma honra para mim começar a temporada 2026 com o pastor Rubens Petroni, Débora Petroni, estão à frente do seminário de treinamento bíblico Rema Brasil em Atibaia. Sejam muito bem-vindos, é uma honra enorme ter vocês aqui. Pastor, queria de cara que você falasse para as pessoas que não conhecem o que é o Rema e como é a visão e como que é a estrutura do Rema a nível Brasil e internacionalmente. Amém. Quero agradecer o carinho, a oportunidade. Para nós é um grande privilégio. Eu gostaria de falar do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Eu vou começar. Ele foi fundado em 1974, são 52 anos, são 297 remas em 57 países. Já alcançou 5 continentes. Olha isso, gente. Mais de 100 mil pessoas já fizeram formadas no mundo. E no Brasil nós temos mais de 160 escolas. 160 escolas no Brasil. Débora, você assumiu a diretoria do Rema pós-pandemia, entre 2022 e 2023, mais ou menos isso. Eu queria que você falasse para as pessoas que estão em Atibaia, porque é importante você entender que o Rema está em Atibaia, mas ele não é só para a cidade de Atibaia, ele envolve toda a nossa região Bragantina. Eu queria que você falasse para as pessoas o que as pessoas aprendem no Rema. Bom, em primeiro lugar quero agradecer pelo carinho, pela honra. E falar do Rema é maravilhoso, né? Porque é um centro, como ele disse, é um centro de treinamento onde nós aprendemos o quê? A palavra de Deus. São matérias que é para o nosso dia a dia, para colocar em prática. E realmente, ele abrange toda a região Bragantina. Nós temos alunos de Bragança Paulista, de Pouso Alegre, tem alunos de Jarinu. E essa escola, ela chama as pessoas, né, os cristãos, para virem conhecer o que é a palavra de Deus, como é a palavra de Deus, como são as matérias, como é o curso, quais são os dias, né? Então tem tudo isso. E realmente, quem é da região não pode ficar de fora, não pode perder. É verdade. Fala pra gente, o curso Rema dura quanto tempo? A gente pode falar que é um seminário? É uma escola? É uma escola. Não tem ligação com ministérios de igreja, gente? Não tem, não. Ele não é... As pessoas às vezes pensam assim, que é um Rema e ele é ligado a uma denominação. Não, ele não é ligado a denominação nenhuma. Ou seja, é para quem quer. É importante você que está assistindo a gente entender que uma coisa é as pessoas irem para um culto e ouvirem da palavra de Deus. Outra coisa são as pessoas que querem ter um conhecimento da palavra, estudar a Bíblia. Isso é uma experiência muito diferente, porque você vai estar numa sala de aula com professores. Quanto tempo dura o curso do Rema? O curso dura 2 anos. São 3 vezes por semana, de segunda, quarta e sexta, né? Das 20 horas às 22h15 tem um intervalo. E tem essa duração de 2 anos. Você vai aprender 24 matérias nesses 2 anos. Então, o primeiro ano
tem a graduação da primeiro ano, a turma. Do segundo ano tem formatura, Que legal. né? Então tem tudo uma estrutura de formatura mesmo. Entram com beca, tem os professores, representantes. Então, assim, esse curso, ele tem os 2 anos, como foi dito. Durante esses 2 anos, são 3 vezes por semana, são 7 dias de aula. Então, a cada 7 dias de aula, troca a matéria e o professor. Ou seja, é importante você entender, são 24 matérias, a cada 7 aulas troca o professor. Os professores são itinerantes. Eles Isso. não são só da nossa região. É Não. importante as pessoas entenderem isso. Não são só da nossa região, não. São de outras regiões. Nós já tivemos professor que veio de Sorriso. Olha Mato isso. Grosso, veio de lá, veio dar aula. Tem professor do Rio de Janeiro, tem professor da Paraíba, tem professor de vários lugares. Entendeu? Ou São Paulo. seja, é muito gostoso para quem é aluno também, porque não fica uma coisa maçante para o Sim, aluno. sim. Então, assim, periodicamente vem um outro professor com uma outra matéria. E eu falo assim, é muito especial essa troca. Sim. Pastor Rubens, o senhor tem visitado vários ministérios na região. Eu queria que de cara você deixasse um recado para lideranças de ministério que podem estar assistindo, ou pessoas cristãs que querem assistir e querem a sua visita lá para explicar como que funciona o Rema. Bom, o Centro de Treinamento, ele vai trazer uma base doutrinária e não é só... Existem vários cursos teológicos muito bons, mas o Rema ele tem matérias específicas para trazer o crescimento espiritual, né? Não é só a letra, mas é o espírito da fé. Tanto que tem aulas, por exemplo, que cura, tem pessoas que são curadas nas Olha aulas. isso, gente. E traz uma base doutrinária para que todos preguem a mesma palavra, a mesma visão, fala a mesma coisa. Vou te dar um exemplo. Nosso ministério, nós somos 550 igrejas em 26 países. Todo mundo prega igual. Quando você vai perguntar sobre fé, a fé vem por ouvir a palavra, permanece para meditar, cresce por praticar. Então traz essa base doutrinária. Ou seja, se você pegar um pastor dentro do ministério, e é importante que a liderança dele estejam todos alinhados com a visão que aquela igreja... E o Rema, ele dá toda essa bagagem? Toda essa bagagem foi que fez o nosso ministério crescer. Olha, que legal. Débora, eu queria que você mostrasse um pouquinho as apostilas, porque as pessoas, elas recebem um material. Sim, quando faz a matrícula, né? O material recebe o material no primeiro dia de aula. Nós temos apostilas que é do primeiro ano, para o primeiro ano, que são 2 apostilas. Segundo ano, para o segundo ano tem mais 2 apostilas. Então, estão as matérias aqui dentro, os professores. O professor que vem dar aquela matéria, ele acompanha e traz mais coisas da Bíblia sobre essa matéria. O legal é que, assim, são homens e mulheres, eles estudaram, né? Fizeram essas apostilas, tudo dentro da palavra de Deus. É Isso tudo é muito Bíblia. importante. Não é o que eu acho, o que eu entendo, não, é Bíblia. Porque quando o professor entra na sala de aula, ele vai ensinar o que a Bíblia fala. Não é o que ele acha, é o que a Bíblia diz. Não é o que eu penso, é o que a Bíblia fala. Então é tudo Bíblia. Então, às vezes o aluno chega lá e fala assim, eu pensei que você fosse dar o seu parecer. Não, é o que a Bíblia fala, porque é um centro de treinamento bíblico, né? É muito importante as pessoas que estão assistindo o podcast entenderem que é uma escola. É uma escola. Não é uma igreja, não é um culto, não é um cursinho, uma escolinha dominical, que também é uma bênção nos ministérios. Sim. Mas lá é para quem quer conhecer a palavra. Porque a gente ouve muito no meio cristão, muitas vezes as pessoas leem a Bíblia. Sim. E elas falam assim, eu não estou entendendo nada do que está aqui. Então eu falo assim, a pessoa vai lá e ela vai ter professores. Débora, eu queria que você citasse algumas matérias para as pessoas que estão ouvindo e entenderem o que você vai aprender lá. Eu vou falar algumas matérias, não dá para falar todas, 24, né? gente. São 24. Mas nós temos uma matéria que é Fundamentos da Fé, que vai falar tudo sobre fé. O que é a fé, como vem a fé, o que acontece quando nós andamos baseados, crendo na palavra, andando em fé. Então, vai falar tudo sobre fé, né? Outra matéria,
Cristo aquele que cura. Vai falar sobre o quê? O que Cristo fez, né? Sobre cura, sobre, mas há impossibilidades para Deus? Não. Então ele vai aprender tudo ali. Muitas perguntas que a gente tem, que a gente teoricamente no dia a dia não tem resposta, a pessoa vai encontrar. Exatamente. Essa é até uma das matérias Cristo aquele que cura, que nós já tivemos o quê? Alunos, né? Que entraram doentes. Teve aluno que entrou com depressão, já estava há 8 anos com depressão. Isso, gente. Tomando remédio assim, fortíssimos. E ele foi lá conhecer o Rema. E essa matéria estava aberta para visitantes. Olha isso. E ele foi conhecer... assistiu as matérias, uma pessoa levou, né, convidou, foi, e aí ficou lá assistindo todas as aulas, e no último dia, né, pediu oração, o professor orou, tudo, e depois passou um mês, ele veio testemunhar que foi totalmente curado. Olha isso, gente. Foi no médico, fez os exames. Os médicos até falaram assim, mas como isso aconteceu? Mas aí o médico falou assim, não, só vamos diminuir agora bem o remédio, bem quase nada, porque realmente não tem nada. A pessoa ficou totalmente transformada. Foi um divisor de água, porque tem um versículo da palavra que eu amo, gente, e quem assiste o podcast sabe do meu relacionamento com Deus e a fé em Deus que eu tenho. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Libertar do quê? Daquilo que a gente não conhece, dos sofismas que a sociedade coloca na cabeça das pessoas, que elas ficam com dúvida. Então eu falo assim, para quem deseja, você está assistindo o podcast, você tem o desejo de aprender, é o lugar certo para você. Vocês se formaram no Rema muito jovens. Vocês são das primeiras turmas do Rema no Brasil. Eu queria que o pastor Rubens falasse lá atrás, eu quero que você volte lá, 20 anos atrás. O que isso agregou para o teu futuro, para a tua família, para o teu ministério? Olha, o Rema, na verdade, chegou mais tempo. Agora, lembrando, né, eu faz 24 anos que eu sou formado no Rema, então tem quase... Tá passando dos 30 anos no Brasil, talvez. Depois a gente vai levantar certinho a data que o Rema chegou no Brasil, mas são algumas décadas, não é algo que chegou ontem, não. Eu sou formado, comecei em 2000. Você era muito jovem. O que isso mudou para sua carreira, para o seu futuro? Olha, mudou tudo. E vou dizer, uma matéria que me chamou a atenção, que mudou, foi Dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Tem até esse livro, até o Luciano Subirá cita, quando ele vai falar sobre os dons espirituais, ele nos ensina a diferenciar dom ministerial, 5 dons ministeriais, pastor, apóstolo, mestre, profeta e evangelista, e os 9 dons espirituais. E eu consegui fluir nos dons ministeriais, como palavra, sabedoria e conhecimento. Então o Rema trouxe esse ensinamento e aprender a ser dirigido pelo Espírito Santo, porque todo mundo chega e fala, Deus falou comigo, Deus falou, mas uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, então trouxe esse Deus não é um Deus de confusão, viu, gente? Exatamente. Então esses ensinamentos que eu tive no Rema mudou, eu consegui ouvir, saber quando é Deus falando comigo, quando é a minha alma, ou infelizmente quando é Satanás querendo lançar coisas. A gente tem que entender que a gente tem um corpo, que a gente tem uma alma e que a gente tem um espírito. Então essas coisas elas têm que estar em sintonia, essas 3 partes elas têm que estar em sintonia. É muito importante. E o Rema ele te dá o que é a sua emoção e o que é o espiritual. Ele te dá essa bagagem também. A Débora se formou... Vocês fizeram juntos? Não. Fala. O pastor Rubens fez primeiro? Fez primeiro. Eu me formei já tem 19 anos. Olha isso. Eu sou formada no Rema. E para mim, uma das matérias que mais mexeu comigo foi Fundamentos da Fé. Olha isso. Porque eu achava que eu andava em fé, né? E que eu conhecia, e eu descobri o quê? Não, que a fé, que a palavra fala, é uma fé poderosa, né? E aí eu comecei o quê? Eu vi as aulas e eu comecei a colocar em prática aquilo que eu via. No entanto, depois de 2 anos ser formada no Rema, eu fiquei grávida e tive muitas complicações durante a gravidez, por causa da minha filha, teve muitas complicações, os médicos achavam que
que não ia acontecer. Olha isso. E assim, um mês e meio de grávida, eu tive um sangramento, fui parar no hospital, e lá o médico falou assim, olha, isso era um sábado, e o médico falou assim, você vem na segunda-feira para tirar, porque não tem o bebê mais... não vai, essa gravidez não vai progredir. Não vai. Só que a palavra, a fé estava ativa dentro de mim. Você já estava formado ou você estava fazendo? Estava formado, eu tinha acabado de me formar no Rema. E essa palavra estava viva dentro de mim, a fé. E eu falei assim, não, ela está viva dentro de mim, não vou tirar nada, essa criança está viva dentro de mim. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o poder e a minha fé. A palavra fala que a minha fé traz existência àquilo que não existe. Então essa criança está viva dentro de mim. E eu aí fui para outro hospital, né? E quando cheguei no outro hospital, o médico falou assim, vamos fazer um exame, tudo, fez o exame. Aí fez o ultrassom e ele falou assim, ainda até, meu marido estava comigo, ele falou assim, vou colocar aqui para você ouvir. E na hora que ele ligou, o coração da neném batendo forte, acelerado. Olha isso. A Sofia hoje está com 16 anos. Sofia, gente, perfeita. Perfeita, 16 anos. E vai fazer o Rema agora esse ano. Isso. Vai fazer o Rema. Isso que eu quero te perguntar. A partir de que idade a pessoa pode se matricular? A partir dos 16 anos completo. Tem 16 anos completo, pode se matricular. Outra coisa, terceira idade. Você tá aí em casa e fala assim, já aprendi tudo que eu tinha para aprender. Minha mãe foi fazer o Rema, gente, com mais de 80 anos. É infinito. Linda. Você tá com 90 anos, com 80 anos. Vai estudar, que é muito bom. Fez muito bem pra ela. Fez, né? Não, e maravilhosa ela, Uma fofa. E ela foi curada. Ela foi curada no Rema também, que a minha mãe tinha um problema gravíssimo pulmonar. E eu não sei se vocês vão lembrar disso. Lembro. Posso comentar uma coisa? O Rema mudou para 16 anos nos Estados Unidos, porque acontece... Eles fizeram uma estatística que estava acontecendo nos Estados Unidos, de 5 jovens cristãos que estavam indo para a faculdade, 4 estavam desviando. Gente, olha que... Agora você tocou numa parte séria. O que está as universidades, que risco enorme que estão as universidades. A gente cria os nossos filhos dentro de princípios de respeito, de valores de família. Eles acabam ficando numa redoma. Eles chegam nas universidades, eles se deparam com uma realidade, tá muito cruel isso hoje. Tem pais que estão, fala aí, orientando os filhos a fazerem o Rema antes da faculdade. Em Tulsa eles fizeram isso por causa que estão percebendo nos Estados Unidos. Nós, aqui no Brasil também, né? Então, ele pede para os jovens fazer para chegar forte, alicerçado na palavra. Porque, por exemplo, eu estava falando desse livro e eu comecei a ter experiência com Deus, com os dons, e foi uma coisa interessante, porque eu tinha a impressão que eu olhava para uma pessoa e falava, Deus quer falar com uma pessoa, mas eu não sabia o quê. E as matérias como dirigido me ajudou. Eu lembro um exemplo que eu cheguei numa reunião de pastores e eu olhei, 1000 pastores tinham lá, professores do Rema, diretores, tudo. Eu falei, Deus quer falar com esse pastor, mas não tinha a mínima ideia. Mas com o que eu tinha aprendido, as instruções, eu fui conversar e Deus falou assim, fala para ele que ele vai ter novidade quando ele chegar na cidade. Olha isso. Aí eu cheguei e falei, pastor, vamos crer, quando você chegar na sua cidade, você vai ter novidades, coisas. Ele falou, pastor, eu estou orando sobre esse assunto. Aí não deu 15 minutos, começou a reunião, ele já olhou para trás e falou, já comecei a receber. Olha aí isso. Eu voltei para Atibaia, que isso foi em João Pessoa, na Paraíba, quer dizer, na verdade, né? Eu voltei, fui para a academia, olhei para a professora, ela é cristã, e Deus falou assim, fala para ela que ela vai ter novidades. Olha isso. Aí eu falei, Deus, não, aí é demais. Aí é a minha carne. Mas quando você aprende com a matéria, ouvir o Espírito Santo, saber as instruções, a impressão, né? E eu falei para ela assim, professora, vamos crer que a senhora vai receber notícias boas essa semana? Aí ela falou para mim, eu estou orando porque minha irmã está na UTI. Imagina o gelo que deu. Falei, mas vamos crer. Falei, Senhor, agora é contigo. Aí depois de 2 dias ela manda mensagem, falou, minha irmã saiu da UTI, meu sobrinho não passava no exame, passou, e eu tive novas propostas. Então o Rema vai ajudar isso, as pessoas têm experiência, os jovens têm experiência com Deus, ser impactado pela palavra, não só mas pelo poder de Deus. Isso que vai fazer esses jovens permanecer. É importante as pessoas entenderem assim, que o ensino, ele te capacita para você aprender a se mover em fé.
Sim. Então, eu falo assim, é muito transformador isso. Débora, eu queria que você falasse de mais matérias. Mais matérias. Nós temos família cristã, que vai abranger o quê? A família, o casamento, dentro dos princípios de Deus, dentro da palavra, né? Voltando a repetir, o professor não vai falar, mas o meu casamento não assim, são opiniões, não é uma coisa que foi estudado, que foi... Não. É dentro daquilo que está na palavra. Exatamente. Outra matéria, oração que prevalece. Que importante, gente. Vai aprender, porque às vezes a gente acha que existe só um tipo de oração, né? Oração da petição, só pedir. Mas não, nós vamos ver a oração de consagração, a oração de louvor, a oração de ações de graças. Nós vamos ver essas orações, né? Vamos aprender os tipos de oração. E às vezes nós falamos assim, poxa, eu oro e parece que nada acontece. E nós vamos aprender dentro da palavra o porquê que não acontece, né? Ou seja, a pessoa tem que fazer ajustes também. Exatamente. Não adianta ir lá e aprender. Então, assim, é um realinhamento. Exatamente. Eu falo assim, você vai conhecer a verdade. Então, eu falo assim, às vezes a pessoa não tem nem ciência que ela estava errando, gente. É verdade. Então, a pessoa vai lá, essa transformação, eu falo assim, você tem o conhecimento e você volta para sua casa e fala assim, não, isso aqui eu tô fazendo errado. Eu tenho que ser... Eu tenho que fazer a minha parte em cima disso também. É muito importante. Que mais que a gente tem para falar? As aulas começam dia 2 de março. O Rema tem algo muito especial. Tem. O Rema funciona idêntico como a escola. Você tem que se matricular, vai ter material, vai ter tudo. Mas a primeira matéria, que são as 7 primeiras aulas, ela é aberta para visitação? Ela é aberta para visitantes. Você que está assistindo, quer visitar as primeiras aulas antes de se matricular? Pode visitar. Antes de se matricular, você pode ir visitar, assistir as 7 matérias. Né? Pode fazer a primeira aula inteira. Pode. Primeira matéria inteira. Inteirinha. Você faz a matéria inteira e isso acontece muito. As pessoas vão lá conhecer, né? Então assiste a primeira matéria inteira. Aí quando chega no último dia, fala, eu quero me matricular. Nós temos muito exemplo disso. Vocês aconselham marido e mulher fazerem juntos? Muito. Por quê? Os dois vão aprender juntos. Vão crescer juntos, vão se fortalecer juntos. E sabe de uma coisa que nós aprendemos lá no Rema, né, o marido e a mulher fazendo juntos? Que existe o quê? A oração da concordância. Olha isso, gente. E na família cristã também vai falar sobre isso, porque às vezes a gente acha assim, concordar, mas o casal concordando em oração acerca de tal coisa, isso é poderoso, porque a palavra fala que se 2 ou mais concordarem aqui na terra acerca de alguma coisa, será feita lá no céu. É muito importante isso, porque eu falo assim, às vezes a gente é marido e mulher. Um fala uma coisa, outro fala outra. Um quer comprar uma casa, outro quer comprar um apartamento. Um quer vender o carro, outro não quer. Eu falo assim, como que Deus vai atender a oração do... Eu falo assim, vai deixar um feliz, o outro triste? Exatamente. Então eu falo assim, quando tem esse realinhamento do casal, eu falo assim, parece que as coisas fluem de uma forma melhor. Isso reflete no casamento, na vida dos filhos, profissionalmente. Tem uma matéria no Rema, Pastor Rubens, que eu queria que o senhor falasse, que chama Vida de Prosperidade. Nossa, essa é uma das matérias... Quer dizer, são todas, né? Acho que uma complementa com a outra. As pessoas entendem o que é prosperidade bíblica. O mundo pensa que prosperidade é ter dinheiro. E é um grande engano. Prosperidade é você estar cheio da palavra de Deus. É se esvaziar de si e se encher de Deus. A prosperidade, porque prosperidade bíblica é você estar bem de saúde, bem no casamento, a família e, lógico, o financeiro também. Então, você não depende de dinheiro. Então isso que você vai aprender, você não depende, você depende de Deus. E o dinheiro vai chegar, você vai ser próspero na área financeira também, mas você não tem aquele apego, você aprende a lidar com isso, sem aquilo virar uma adoração na sua vida. É o exemplo, as pessoas querem ser prósperas, mas não andam em unidade com a esposa. Por exemplo, tudo que nós vamos orar, você vê que uma matéria complementa a outra. Bom, a gente vai ter que ser, eu falei de como ser guiado pelo Espírito Santo, então a gente vai orar sobre um assunto. Então eu falo, o que Deus falou com você sobre esse assunto? A esposa falou isso e isso. Estamos em concordância? Estamos. Nós chegamos, aprendemos, tem até matéria, autoridade,
submissão à autoridade, nós vamos conversar com nossos líderes. Nós estamos tendo essa direção, tudo, perguntamos, pedimos instruções. Então isso vai fazer você prosperar. Você vai estar alinhado com a palavra, cheio de fé. Que legal. Então, uma matéria vai complementar e você vai ver o melhor de Deus. Você não precisa de dinheiro, você precisa de Deus. Você vai aprender isso. Olha só, então a gente já tem essa informação nesse podcast. O curso dura 2 anos. Isso. Você vai 3 vezes por semana à noite. Não é quando você quer. Não é um culto, é um curso, é uma escola. Então você tem que estar lá segundas, quartas e sextas, 20 horas, pontualmente. A cada 7 aulas você vai saber que troca a matéria e troca o professor e as suas expectativas. Gente, que matéria que vai ser, que professor que vai vir, isso é muito legal. Eu queria que a Débora passasse o contato do Rema. A gente vai deixar todas as informações do Rema no final do podcast. Endereço, Instagram, WhatsApp. Mas eu queria que você passasse o WhatsApp do Rema. Você que está assistindo o podcast, tem dúvidas? Alguma coisa muito específica? A pessoa pode fazer o contato já pelo WhatsApp? Pode. Tem o WhatsApp que é específico do Rema, aqui em Atibaia, que é 971014319. Nós vamos deixar o número no final. Tá com dúvida? Quer mais informações? Porque o podcast ele vai durar 30 a 40 minutos. Ele não vai abordar todas as suas dúvidas. Outra coisa importante: existe data limite para sua matrícula. Nós estamos gravando esse podcast em janeiro de 2026. Ele vai ficar no ar. Ou seja, a inscrição para você estudar ainda no ano de 2026, a sua matrícula tem que ser feita entre fevereiro e março? Fevereiro e março. Que mais, pastor? Olha, eu quero dizer para você que mudou a minha vida. Eu sou bacharel em ciências contábeis, eu falo, eu jogo meu diploma de contador fora e fico com o diploma no Rema, porque eu aprendi a não viver no natural. Porque como contador você tem tudo sombra, você tem que achar tudo, os cálculos você faz. Eu aprendi com Deus, não é assim. 2 mais 2 não é 4, é 8. É verdade. A gente prospera na palavra, prospera em todas as áreas. Então mudou a minha vida, mudou a minha forma de agir como esposo, né? Transformou a nossa casa e a sua vida. Se eu falo para você, o que você faria? Começasse a fazer uma faculdade ou o seu treinamento bíblico? Começaria pelo seu treinamento, traria a sua paz. Dá um alicerce para a vida, para o futuro, até profissionalmente, para a pessoa ter uma direção do que ela quer, gente. Sim. Posso dar um testemunho da vida de prosperidade? Eu sempre falo assim, o pessoal ganha carro, tudo. Nós ganhamos o primeiro carro zero, a pessoa falou, vou dar um carro zero para vocês. Olha que bênção. E pagou todas as parcelas. Olha que bênção, então, gente. Mas assim, a gente não procura riqueza, a gente procura a palavra de Deus. Então, quando você está cheio da palavra de Deus, as coisas se manifestam. Você cresce na fé, cura se manifesta, as suas orações são respondidas porque a sua oração vai estar alinhada com a palavra de Deus. Então, você vai crescer. São mais de quantos formandos no Rema? Quantos já se formaram? No mundo, mais de 100 mil. Gente, a gente está falando de 100 mil formandos. Outra coisa que eu quero te perguntar. As pessoas que estão assistindo o podcast e elas têm ministérios ou elas fazem parte de uma igreja e elas querem convidar você ou alguém do Rema para ir fazer uma aula demonstrativa lá, vocês vão? Nós estamos à disposição, então é só entrar em contato que nós iremos levar um professor, levar todas as informações, você vai ter uma aula demonstrativa. Que legal. É uma aula de 40 minutos. Olha que especial. É como se uma pregação, mas é uma aula de 40 minutos, vai expor sobre alguma matéria. Nós estamos à disposição. É só entrar em contato nesse mesmo WhatsApp. Uma pergunta importante, quanto tempo o Rema está em Atibaia? O Rema está em Atibaia já tem 13 anos. Esse ano faz 13 anos que ele está em Atibaia. Olha isso. Você pode passar o endereço? Passo. É Avenida São João, 1865A, bairro da Ponte. Fica passando a Eletro, passou a Eletro. Mesma calçada da Eletro, gente. Mesma calçada. Uma informação importante. Embaixo está a igreja Verbo da Vida. A igreja é uma coisa, a parte de cima é a escola.
As entradas, inclusive, podem ser independentes também, Pode. que tem pela rampa. Então, é importante você entender que a escola, embora eles estejam no mesmo prédio da Igreja Verbo da Vida, o curso é interdenominacional. Seria até legal deixar assim, explicar isso para as pessoas, porque às vezes elas ficam até com receio, né? Ficam assim pensando, porque a escola está dentro de um prédio de uma igreja. A igreja não tem nada a ver com o Rema. A igreja, ela cedeu espaço para a escola vir e ter esse período, né? Tanto é que os professores nem são daqui. Não, os que são daqui são pouquíssimos, entendeu? Mas assim, as pessoas podem vir, porque às vezes fica pensando assim, mas se for, não, pode ficar tranquilo, porque o intuito do Rema, dessa escola, é o quê? Formar homens e mulheres com a palavra de Deus. Nós temos pastores que fazem o Rema e trazem suas ovelhas, né? Pessoas que trabalham liderança para fazer o Rema. Porque eles vão aprender a mesma palavra. Eles vão andar na mesma palavra, falando a mesma coisa. E a igreja, ela cresce muito. Que legal. Muito. Então, assim, pode ficar tranquilo, pode vir fazer o Rema. Nós não vamos querer que a pessoa fique aqui, não. Nós vamos ensinar para que essas pessoas vão para suas igrejas, seus ministérios, cresçam, avancem, prosperem, ajude o seu pastor a crescer, a ganhar mais vidas, né, para Jesus. E assim, fazer o ministério crescer poderosamente. Atibaia tem recebido alunos de muitas cidades circunvizinhas. Sim. Quais são? Bragança Paulista, Jarinu, Pouso Alegre, nós temos veio de Mariporã, Piracaia, Bom Jesus, Nazaré Paulista. Olha isso, gente. Eles vêm. Muito pertinho também, muito pertinho, né? E assim, já chegou, vim de van. Eles, lá de Pouso Alegre, eles alugaram uma van e eles vinham para cá, assistiam a aula, a van ficava esperando e ia embora. E eles assim saíam, Senhor, eu quero mais. Eles chegavam assim, eu quero mais. E parece que 2 anos demora muito, né? Passa voando. Mas é muito rápido. Os alunos, nós tivemos uma formatura agora, no final de 2025, e os alunos falaram, mas acabou, e agora o que nós vamos fazer? Então agora vocês vão colocar em prática o que vocês aprenderam no Rema, né? E isso é maravilhoso. Então, pode vir tranquilamente, que não tem nada a ver com a igreja, a igreja que está lá. Nós temos um parceirão, né? O pastor Reino da comunidade. Alcançar. Eles têm 20 membros que são formados no Rema. Eu fui fazer a divulgação do Rema domingo agora na conferência deles, ele falou, nós já temos 20 membros da nossa igreja que fez o Rema. É muito interessante para os pastores, porque assim, a igreja fica mais estruturada. Fica. Eu falo assim, é muito difícil para a vida dos pastores hoje em dia comandar uma igreja. Eu falo assim, as pessoas, elas têm que ser tratadas, cada um tem um comportamento, cada um tem um temperamento. Eu falo, quando isso se realinha, você acha que um pastor que pega toda a equipe de liderança dele e prepara num curso bíblico, que vai ter uma bagagem bíblica para a equipe de liderança desse, isso facilita o ministério do pastor, a liderança desse pastor na igreja? Muito, porque vão estar ligados a ele, a mesma visão, pregando a mesma palavra. Então ele não vai ter dor de cabeça com os trabalhadores, as pessoas que estão do lado dele, porque o Rema tem essa visão de trazer essa unidade. E até legal que você falou de matéria, cortei até aqui, mas aqui agora me veio ele falando sobre as pessoas, né, que fazem o Rema, os pastores, que nem o pastor René, que manda as pessoas fala para vir fazer o Rema. Ele é formado no Rema. Ele é formado no Rema. E uma das matérias, submissão e autoridade. Olha isso. Você vai aprender o que é submissão e autoridade na palavra. E submissão no sentido verdadeiro da palavra. Sim. Porque eu não sei se vocês sabem, eu fui convidada para ir num podcast com essa questão da submissão. E as pessoas, elas deturpam muito essa palavra, o que é submissão. Até disso você vai aprender, viu, gente? Sim. O que significa...
Submissão não significa que você se inferioriza, não significa que você está numa posição menor, não é nada disso. O Rema vai te ensinar isso, mas eu não vou falar aqui agora não. Vai lá assistir o Aula Experimental. Débora, esqueci de deixar, você quer deixar algum recado? Esqueci de abordar alguma coisa? Não, o recado que eu deixo é assim, vá conhecer o Rema. Você vai ser muito bem recebido, pode assistir a primeira matéria, que ela é aberta, né? Dia 2 de março começa com a matéria, vou deixar aqui, tá? Qual a matéria que vai começar, né? Realidades da nova criação. Olha isso! O que a pessoa vai aprender um pouco aí? Vai aprender que nós somos agora, como diz a palavra, uma nova criatura. Olha isso, gente. Não somos mais aquela velha Débora. Não, a partir do momento que eu aceitei a Cristo, eu sou uma nova criatura. E a palavra fala que tudo se fez novo. E nós vamos aprender o que é esse tudo que se fez novo, né? Porque às vezes fala assim, tudo se fez novo, então tá tudo. Não, nós vamos aprender na palavra o que é esse tudo. O que Deus fez pelas nossas vidas. Qual foi o sacrifício que Ele fez para nos tornar uma nova criatura? Hoje nós somos o quê? Filhos de Deus, né? Então, isso é maravilhoso. Então, vai começar com essa matéria. E eu convido você que está aí assistindo o podcast, vai lá conhecer o Rema, pode me procurar, eu vou estar lá. Estou lá todos os dias de aula, eu estou lá. Pode me procurar, você vai ser muito bem-vindo ali. E você vai sentar e vai conhecer o que é dito lá, né? O que é ensinado. E você vai descobrir que é a palavra de Deus. Que legal. Pastor Rubens. Eu gostaria de terminar aqui. Acho que é uma das matérias que mais chama a atenção, fundamento da fé. Né? A fé vem por ouvir, permanece por meditar e cresce por praticar. Eu vi um professor do Rema falar uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou, aquilo que você ouve e aquilo que você vê não afeta aquilo que você fala. Então você vai aprender a alinhar os seus sentimentos com a palavra de Deus. E isso vai fazer totalmente diferença na sua vida. Eu queria relatar para você que nos assiste, quem conhece o podcast está indo para o 2º ano já em Atibaia, e desde o começo eu sempre falo para todos que passaram aqui, para quem me aborda, eu falo assim, a gente tem princípios, a gente tem valor, eu sempre falo assim, aqui na mesa, essa mesa, eu falo assim, é um lugar onde os meus convidados são pessoas éticas, sérias, eu escolho a dedo quem eu coloco aqui, e tá sendo uma honra para mim começar a temporada 2026 com o seminário, com o Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. Tá sendo uma honra para mim e eu fiz questão. Isso não aconteceu por acaso. O propósito do podcast, todo mundo sabe que ele é corporativo, mas eu escolhi a dedo porque nós estamos vivendo uma época que não tá fácil para as pessoas. Eu tô vendo a gente que lida com pessoas comercialmente, profissionalmente, a gente vê que as pessoas elas estão muito doentes emocionalmente. Então eu falo assim, é muito importante as pessoas entenderem que quando você conhece a palavra de Deus, você teve acesso ao que é verdadeiro, não tem como aquilo não trazer transformação para sua vida. Então é uma honra para mim começar a temporada 2026 com vocês aqui. É uma honra levar essa informação para a cidade de Atibaia e todas as cidades circunvizinhas. Eu fiz o Rema antes da pandemia, o Alexandre fez o Rema, a minha mãe foi fazer o Rema com 80 anos. Eu não tenho dúvida nenhuma que foi um divisor de águas na minha vida. Eu virei para o Alexandre, entrei em 2026 e falei para o Alexandre, tá no momento da gente rever as matérias, e foi muito importante para mim. Então o que eu tenho a minha experiência pessoal para você que assiste o podcast, vá fazer as aulas abertas, abra o seu coração, vá conhecer tantas pessoas com problemas emocionais, com síndrome de pânico. Quantas pessoas têm chego aqui diariamente com síndrome de pânico, com depressão, pessoas que estão acorrentadas emocionalmente há tantos anos, e eu falo, e elas estão tendo a oportunidade agora de viver uma transformação.
Pela escola? Por pessoas? Por uma religião? Não. Pela palavra de Deus. Então é esse o meu recado que eu deixo para vocês. Desejo um 2026 maravilhoso para você, para sua família, para Atibaia, para toda a nossa região. Não se contamine com as coisas ruins que o mundo tem pintado. Busque Deus todos os dias na sua vida. Que Deus abençoe grandemente o seu ano. Se inscreve no canal, segue a gente, que esse ano vai ser um ano muito especial pro podcast. Vocês terminam? Concluímos tudo? Tudo. Só queremos agradecer, né, pelo carinho, por nos honrar, né? Foi uma honra mesmo para mim. Nós é uma honra estar aqui podendo falar do Rema, né? Algo que eu amo demais. Verdade. Nós amamos muito por causa do quê? Da transformação da palavra de Deus que trouxe para as nossas vidas. Abriu os nossos olhos, nos deu um olhar diferente para Deus. Se permita experimentar. É esse meu recado para você. Um super beijo, gente. E todas as informações do Rema, Instagram, telefone, endereço, ficam no fim do podcast. Até mais. Tchau, tchau.